No século XX, os progressos no desenvolvimento e igualmente das inovações realizadas a nível tecnológico, social, político, científico, ideológico e também económico foram determinantes para esta época. A imposição dos novos valores da Beat Generation e a geração hippie foram acontecimentos sociais antecedentes que marcaram esta época. Os acontecimentos sociais mundiais estiveram também presentes entre os anos 70 e 90, no qual a música teve um grande impacto e desenvolvimento, com os anos de rock progressivo, punk rock, hard rock punk, new wave, post-punk, heavy metal, disco e hip-hop. Na vertente do design gráfico, o designer estava sujeito e limitado pelas indústrias e pelos processos de produção, sendo que o desconstrutivismo tipográfico tentava criar uma quebra com os padrões estéticos existentes. Durante todo o século XX existiram estas manifestações, enquanto os movimentos do dadaísmo, construtivismo russo e o futurismo demonstravam a necessidade de quebrar tais valores. Após o surgimento do estilo internacional, no qual a importância da comunicação era que a mensagem fosse transmitida de forma fácil e de rápida compreensão, os designers começaram a sentir-se saturados do purismo e do formalismo. Além disso, o que os limitava e criava barreiras nas suas expressões criativas e individuais eram as indústrias em larga escala, e de forma a quebrar essa barreira, começaram a surgir alternativas a esse estilo. Wolfgang Weingart, que esteve bastante envolvido com o estilo internacional, surgiu com uma nova vaga desconstrutivista, através da experimentação da tipografia, por meio do espaçamento de letras e da utilização da fotoligrafia, sendo determinante na reação contra as limitações do modernismo. Surge também o punk, originário do estilo britânico e que resulta da rebeldia das emoções e da liberdade, tendo como principal objetivo a criação de uma ruptura com as normas impostas. Em termos gráficos, utiliza imagens e letras já realizadas, reutilizando-as e alterando-as, criando uma composição alternativa. Com o aparecimento do computador pessoal nos anos 80, marcando a evolução tecnológica, foi possível produzir programas que permitiam a elaboração de novas soluções de tipografia, dando ao designer uma mais-valia no controle do seu trabalho e da pré-impressão. Em 1980, a desconstrução foi abordada pelos alunos da Cranbrook Academy of Art, segundo a teoria de Derrida, em 1967, que defendia a decomposição e a desmontagem de definições textuais, que revelavam novas interpretações e contextos. A aplicação desta teoria aplicada à tipografia permitia analisar em separado cada elemento que a compõe, criando oportunidade para se compreender como funcionam por si próprios e entendendo a relação entre todos os elementos. A desconstrução foi determinante para o pensamento e atitudes dos designers gráficos, através da percepção e manipulação do sistema da cor, layout, materiais e contexto, como desenvolvimento da potencialidade da tipografia. Passados 10 anos, em 1990, o historiador Philip Meggs, no seu artigo, define a palavra desconstrução como sendo o desintegrar do todo, ou destruir da ordem subjacente que mantém o design gráfico como um todo. Noutro artigo, escrito no mesmo ano, os designers Chuck Barney e Martha Witt referem-se ao desconstrutivismo como a decomposição de algo, seja ideia, palavra ou valor, em ordem de se codificar as suas partes. O seu ênfase no significado é um passo determinante da noção que a desconstrução é simplesmente o separar as partes, na esperança de reinventar e revitalizar os mídias de imprensa. Estes sugerem que quando a abordagem desconstrutivista é aplicada ao design, cada camada, através do uso da linguagem e imagem, é uma executante intencional, num jogo deliberadamente divertido, em que o observador pode descobrir e experienciar a escondida complexidade da linguagem. Ed Fella nasceu em 1938, na cidade de Detroit, nos Estados Unidos da América, onde praticou design durante 30 anos. Estudou design e ilustração, entre outras técnicas de arte, e foi aprendiz numa empresa no setor da publicidade. Aos 47 anos, entra na Cranbrook Academy of Arts, onde conclui o mestrado em design gráfico e desde então entrega o quadro de professores do Instituto de Artes da Califórnia. Fella nunca usou computadores para fazer o seu trabalho, acreditando que a sua utilização dificulta a captura da pureza da sociedade e tem mesmo como objeto preferido a sua caneta Bic 4Colors. Em 1993, cria a Fella Part, constituída por 170 ilustrações aplicadas como caracteres e a fonte Out-West. Em 2000, publicou o seu primeiro livro, Letters on America, Photographs and Lettering, que consiste numa coleção de fotografias Polaroid que tirou quando viajava pela América.
Recebeu vários prémios, onde se destaca em 1997 o Chrysler Award, em 1999 o título honorário da Detroit College Creative Studies e em 2007 a nomeação para a lista de vencedor da medalha Aiga. Sheets of empty canvas onto sheets of clay. Este flyer, criado por Fella, é um exemplo do seu trabalho característico, onde reina a espontaneidade sobre a teoria e prática da tipografia. Não utiliza grelhas e o seu método manual sugere ser feito aleatoriamente, transmitindo ao mesmo tempo a sensação de dinamismo. Cria uma composição formal, aliando a tipografia às formas geométricas, onde aproveita todos os elementos que possam dar uma nova estrutura ao espaço tipográfico. O desconstrutivismo dos seus trabalhos opõe-se às regras e leva a estética ao extremo. A sua composição, com alguma incoerência gráfica, quebra completamente as regras do habitual e linear design. Concilia a sua sensibilidade estética com a ampla gama de técnicas que possui. Desta forma, o design de um flyer de uma conferência, normalmente representado de forma linear e coerente, Fella constrói de forma invulgar e quase como um puzzle, onde o observador é obrigado a desconstruir a informação. Neville Brody tornou-se famoso por definir as últimas 2 décadas com a sua tendência de determinar originais tipografias, sendo assim reconhecido por ser um cutting-edge designer do século XX, que revolucionou o mundo da tipografia e do design gráfico. O seu percurso académico passou pela Hornsey School of Art em 1975 e depois pelo London College of Printing em 76, tendo quase sido expulso por ter desenhado um selo com a figura da Rainha de Isabel de lado, antes de integrar a agência Rockin Russian, trabalhando em capas de álbuns. Em 1988, Neville Brody era o designer gráfico britânico mais conhecido da sua geração, com raízes nos movimentos como o dadaísmo e o construtivismo. Os seus designs em capas de álbuns foram muito reconhecidos e apreciados, mas muitos dos seus trabalhos em revistas, principalmente The Face, mudaram a forma como os designers e os leitores abordavam os mídia. Para esta revista, com as suas raízes no movimento punk, Brody usou grafismos ruidosos e desafiou o pensamento convencional sobre a forma e função da tipografia, distorcendo as formas das letras, mostrando fontes e utilizando vários ícones. Outras das revistas internacionais e jornais que fez parte foram a City Limits, Play, Parlui, Actuel e a Arena, incluindo também a mudança radical de 2 jornais britânicos, The Guardian e The Observer. A intenção primordial de Brody sempre foi encorajar o observador a olhar 2 vezes, mas em muitos casos, o leitor não tem inclinação para levar isso mais longe. Como tipógrafo, Brody experimentou com novas tipografias, criando designs que exibem o uso de elementos estéticos que ele desenvolvia no seu próprio estilo, desafiando a forma e a função das tipografias tradicionais. Foi inspirado pela Art Deco, utilizando elementos estéticos e contrariando as influências não europeias. Algumas das tipografias que criou foram a Indústria, Arcadia, Insignia, Blur, Pop, Gothic, Harlem, Times Modern e New Deal. Brody acreditava que a tipografia deve ser usada para exprimir um sentimento e uma reação, e que não era um fenómeno natural, que simbolizava um processo de pensamento. Foi também responsável por instigar o projeto Fuse, uma fusão entre revistas, designs gráficos e desenho de tipografias, que permitia aos tipógrafos a desafiarem o pensamento convencional sobre a forma e função da tipografia. As suas experiências neste projeto são mais próximas da arte que do design, no sentido em que o design tem sido captado pelo comercialismo e a arte é o último bastião da exploração criativa. Cada edição de Fuse juntava 4 designers ou tipógrafos, pedindo-lhe que cada um criasse uma tipografia experimental, juntamente com um cartaz baseado num tema central, que variava entre códigos, religião e pornografia. Os posters realizados na Fuse eram uma tentativa de chegar até aos limites do processo digital, combinando as imagens com tipografia experimental, a desconstrução das palavras, experimentando os limites de legibilidade da mesma, e a sobreposição de texto e imagem com a utilização de efeito blur, criando uma imagem orgânica. Durante a sua criação de revistas, Brody esteve sempre interessado na ideia de que as pessoas não leem realmente nenhuma das palavras mais do que apenas as reconhecem,
e por isso fazia experiências com palavras e títulos na página, usando-as como símbolos ou sinais de rua, para direcionar o leitor para o mapeamento da revista. Nesta obra de Neville Brody, uma capa elaborada para uma edição da Fuse, este expõe ao máximo o uso do desconstrutivismo tipográfico. Desde já, o nosso olho é levado à tentativa de construir palavras, de descobrir uma relação entre bloco de cor e fundo e de descodificar a mensagem que se tenta transmitir. É exatamente com esta tipografia, criada por Neville Brody, originalmente para o número 9 da revista Fuse, que o elemento predominante presente é o espaço negativo. Este refere que o espaço que não é cativo e controlado pela linguagem é o espaço em que vivemos. O facto de termos que identificar como as formas das letras e as palavras trata-se de um processo de edição. Como fundo nesta capa, o uso da cor laranja é o fator essencial que a caracteriza, servindo de base para as outras 3 camadas que a sobrepõem, permitindo o contraste de cor entre elas e uma base para a leitura. Visionando inclusive as restantes capas das edições Fuse, é possível notar que cada uma é característica por ter uma cor predominante em relação às outras. Inicialmente, na análise desta capa, esta segunda camada passa despercebida em termos de leitura de linguagem, pois transparece apenas se tratar de um elemento geométrico que está enquadrado com a primeira camada. No entanto, após um olhar atento para a tipografia criada por Neville Brody para a edição 9 da Fuse, existem semelhanças entre os números 8 e 9, com as formas apresentadas nesta camada. Sendo que o número a que se assemelha ser o número 8, pode-se presumir que esta possa ser a edição 8, apresentando o número da edição de uma forma subtil, mas também servindo já de base para a tipografia que iria ser posteriormente criada para a edição 9. A cor é de novo um elemento que completa esta camada, com a forma preta do lado direito e o cinzento do lado esquerdo, delimitando a forma do 8. Com a introdução da terceira camada, a noção de aparecimento de texto é mais perceptível, no entanto, com alguma dificuldade. Através da observação dos espaços negativos, a percepção da informação é mais facilmente entendida, conseguindo desde logo notar a forma da letra Y e a letra I. Após análise mais atentamente, a palavra que se destaca é reality. A cor no qual está escrita permite uma utilização inteligente da cor na camada seguinte, como contraste. Por fim, a quarta camada é a que imediatamente salta da capa quando a visionamos. A construção do texto está colocada tanto na vertical como na horizontal, utilizando a mesma tipografia desconstruída que anteriormente, com o objetivo do leitor analisar atentamente e percepcionar a informação. O uso do espaço negativo é determinante na leitura da informação desta capa, em que se consegue destacar as palavras. Ao juntar estas 4 camadas, é de notar o alinhamento das diferentes camadas na folha, existindo claramente um eixo vertical e horizontal, que se encontram no meio da folha, que criam um equilíbrio visual da mesma. A cor branca, nesta última camada, é determinante para a leitura da mesma, pois transmite uma noção de profundidade e de sobreposição de camadas. A alteração da mesma iria dificultar a leitura e perderia-se a noção de superposição de camadas e de informação. How to design a reasonable business card, newsletter, but if I bring the same group off the street in and play a CD and say, okay, now let's interpret that music for a cover, well, 9 out of 10 people are going to be lost and are going to do something really corny and expected, and one person is going to do something amazing because that music spoke to them and it sent them in some direction that nobody else could go. And that's the area to me where it gets more interesting and exciting and more emotional, and that's where the best work comes from. It doesn't mean
mean it communicates. And more importantly, doesn't mean it communicates the right thing. And vice versa. Something by being maybe difficult to initially read, maybe sending a completely different message that is valid for where it's being used, and that may require a little more time or the involvement of the reader. But it almost seems stronger the other way. If something is a very important message and it's said in a boring, nondescript way, then the message can be lost. Nos dias de hoje, David Carson é considerado como sendo o pai da linguagem visual dita pós-moderna. Desde cedo, Carson foi adepto do surf, a sua modalidade de eleição, fator que viria a ter uma grande influência no seu trabalho inovador enquanto designer gráfico. Formado em Sociologia pela Universidade do Estado em San Diego, Califórnia, em 1977, Carson tem o seu primeiro contacto com o design gráfico em 1980. No entanto, com a vontade de saber mais, Carson volta a frequentar, em 1983, uma outra formação na área. Desde então, David Carson inicia a sua integração no mercado de trabalho do design gráfico. Sob a influência de Hans Rudolf Lutz, a sua maior referência, Carson começa a ganhar notoriedade com os seus projetos editoriais. Tendo nascido na Califórnia do Sul, no ambiente de surf, skate e praia, no ambiente de uma certa atitude de why not, a experimentação foi um fator relevante para a sua perspectiva no design gráfico. Dentre inúmeros projetos editoriais em que participou, há que fazer menção em particular à revista Surfer Publications, bem como à revista Ray Gun, no qual foi, a convite de Marvin Scott Jarrett, diretor de arte. Sendo um viajante constante e tendo o gosto de conhecer novas culturas, novos climas, Carson é um designer com uma visão bastante abrangente e distinta do mundo. Tudo o que absorve das suas experiências, transporta para o seu trabalho. Nas suas criações, Carson procura, acima de tudo, trazer ao público uma perspectiva mais emocional e não tão racional, substituindo a razão pela emoção e o rigor pela expressividade. Adepto do experimentalismo, Carson apresenta-nos no seu trabalho um certo descontrole do design e da tipografia em composições quase que elegíveis. Compostos por combinações entre tipografia e fotografia, os seus projetos eram classificados como desconstrutivistas, pela forma manipulada, violentada e reenquadrada com que tirava partido do material que utilizava. De aspecto arrojado e inovador, provocava um choque no mundo do design. Observador atento e incansável das manifestações urbanas, David Carson nega nos seus trabalhos quaisquer ideias da velha escala do design gráfico, não se preocupando assim com o lado funcional do design. Aposta assim na quebra de padrões, na liberdade criativa e no uso de recursos gráficos tidos como sujos e rebeldes. Por meio de um grafismo simples e formalista, bem como de uma aparente desordem, irracionalidade e falta de coerência, surge em velocidade gráfica, Carson quebra assim com muitos paradigmas a nível da estética e da comunicação visual. Ao falarmos de David Carson, há que falar no estilo que melhor o define e com o qual o designer está mais interligado, o estilo grunge. Considerado um estilo de carácter simples, desafiava normas e preconceitos da cultura popular, o grunge era caracterizado na tipografia pela utilização dos caracteres de forma suja e desconstruída. Para Carson, acima de tudo, temos de nos entregar por completo ao projeto que estamos a desenvolver. Temos de nos rever no nosso trabalho. É desta forma que Carson, considerado o pai do grunge no design gráfico, tira partido da desconstrução da própria letra, testando ao máximo os limites da legibilidade. Tendo o seu próprio estilo, Carson quebra constantemente as regras tradicionais do design gráfico. Baseado numa exploração permanente de ideias e pensamentos que se tornam perdidos no subconsciente do artista, Carson tem a preocupação de dar tudo de si em cada peça que realiza. Cada projeto que executa transporta-nos para um mundo saturado de informação visual, quase que ilegível, mas no qual o artista pretende comunicar não só a ideia implícita, mas acima de tudo, a emoção por detrás da obra, aquilo que se sente perante uma determinada proposta, imagem, artigo, e a forma como transpomos ao executá-la. Marcado pela sua caótica irreverência e previsibilidade, Carson foi se tornando uma referência no design gráfico. Designer, surfista e ainda orador em palestras, Carson é considerado pelo público, em particular jovem, o designer mais influente da atualidade. Por meio de um desconstrutivismo levado ao extremo, Carson apresenta-nos uma das suas muitas capas de livro. Tirando partido da tipografia e de cada caractere de uma forma intuitiva, o designer renega por completo quaisquer normas tradicionais do design gráfico.
Podemos arriscar a afirmar que Carson brinca com a tipografia. Tira partido de cada tipo de uma forma espontânea, colocando cada uma na posição que mais lhe convém, que mais lhe parece apelativa à emoção. Numa composição, apenas podemos ver uma série de camadas. Numa, definida por um tumulto de caracteres, é-nos sugerido quase que uma desordem emocional. Quem sabe, um cruzar de ondas. Muitas ondas sobre as quais um surfista de nome Carson, sugerido pela palavra type, se aventura. A expressividade é levada ao máximo, recorrendo-se ao uso de fontes tipográficas diferentes. Palavras como digital, age, são outros dos elementos gritantes nesta obra. No entanto, para acentuar ainda mais o carácter desconstrutivista e fragmentado, o designer apresenta-nos um suporte machucado, quase que sujo, que vai surgindo aqui e ali, por trás de letras apenas em outline. Esta manipulação do fundo estende-se igualmente à tipografia de carácter grandes, um estilo que tanto caracterizava David Carson. Para além disso, podemos ainda constatar que há uma exploração da tipografia em diferentes direções, horizontal, vertical, oblíqua, o que nos sugere movimento, dinamismo. Ao contrário do que estivemos habituados em termos de grafismo numa capa de livro, a presença de grelha, de um cuidado da escolha da mesma tipografia e de uma uniformidade gráfica, Carson mostra-nos que, quebrando com o estereótipo, se consegue comunicar. Quem sabe até, comunicar verdadeiramente aos sentidos de cada um. Yeah, that's a good question. Yeah. It screams silently or loudly, but yes, and you can very easily tell all the things that were designed without passion, like your name tag. Stefan Sagmeister está hoje em dia entre os mais importantes designers gráficos de sempre. Nascido em 1962 na Áustria, Sagmeister é um Grammy Award winner designer por 2 vezes consecutivas pelo package design de The Talking Heads, Brian Eno e David Byrne. Sagmeister ganhou quase todos os importantes prémios internacionais de design e as suas principais colaborações foram para a AIGA, HBO, Guggenheim Museum e músicos como Lou Reed e os Rolling Stones. É tipicamente reconhecido pela sua qualidade tipográfica handmade e a capacidade de usar qualquer tipo de material para desenvolver cenários nos seus projetos, reagindo assim à característica macia e real do design digital. O fator crucial do seu sucesso do seu trabalho é devido à maneira como ele publicita o conceito de ser designer. Stefan Sagmeister estudou design gráfico em Viena, na University of Applied Arts, em 1981. 6 anos depois, viajou para Nova York com uma bolsa de estudo completa para o seu mestrado na Pratt Institute. Depois de realizados os estudos, Sagmeister trabalhou para a Leo Burnett Agency, em Hong Kong, e a Tibor Kalmans Agency. Em 1993, abre o seu próprio estúdio, Sagmeister Inc. Em 2000, Sagmeister anunciou que iria fechar o seu estúdio uma vez em cada 7 anos para elaborar experimentações. Quando reabriu, publicou o livro Made You Look. Depois disso, Things I Have Learned in My Life So Far e Sagmeister, Another Book About Promotion and Sales Material. Para ilustrar o quão inspirador é Sagmeister, Stefan G. Boucher escreve em All Access: There are bands you listen to and there are bands that make you want to start a band. Stefan Sagmeister is a designer that makes you want to be a designer. Figura 9. Exposição The Vanity of Allegory, de Douglas Gordon, no Guggenheim Museum, em Berlim, sintetizada em postais inseridos numa caixa ornamental. A caixa incorpora um espelho iluminado, criando assim uma tipografia refletida. Figura 12. Esta é a identidade visual para a Casa da Música. Criada por Rem Koolhaas, a Casa da Música tem lugar no Porto, em Portugal. A vontade inicial de desenhar uma identidade, sem referenciar o próprio edifício, revelou-se uma tarefa impossível. E a Sagmeister bem tentou evitar um render do edifício, desenvolvendo em vez disso um sistema reconhecível, único e moderno, através da transformação do próprio edifício de aplicação para aplicação, de mídia para mídia, como um camaleão. O objetivo é mostrar os diferentes tipos de música e espetáculos que surgem na Casa da Música, refletindo-se isso no próprio logotipo, que muda como o rodar de um dado, mostrando as diferentes facetas culturais que surgem na Casa da Música. Um gerador de logos foi desenvolvido para a Casa da Música, através da criação de um software conectado a um scanner, que torna as imagens do logo da Casa da Música fixas ou animadas em frações de segundos. Figura 19. Exposta para um evento de prémios para estudantes, capta um designer a criar o póster através de copos cheios de café, como os próprios estudantes da área de design costumam estar. Trabalhando com um budget modesto, foram pedidas imensas ajudas a amigos,
como o produtor Philip R. Merrill e a firma de arquitetura Loading Dock 5. Foi preciso um estúdio de 9 metros de altura e um andaime para pôr o fotógrafo Zane White com a distância suficiente para inserir os 2.500 copos de café na fotografia. Descobriu-se então que Zane tinha medo de alturas, o que dificultou um pouco o processo. Figura 21. Quando a Levi's pediu à Segmaster Inc. para desenhar um póster para as calças 501, eles simplesmente tiraram uma foto às suas próprias jeans e desconstruíram em conjuntos individuais de botões, tecidos, linhas e fechos eclair que iriam compor mais tarde a própria tipografia do cartaz. Figura 27. Brochura de outono e inverno 2003, com marca de uma queimadura a ferro de engomar para a Annie Kwan. A Segmaster Inc. comprou 10 ferros de engomar e usou-os como prensas. Um ferro queima cerca de 16 páginas de uma brochura em apenas 5 minutos. Figura 31. Catálogo de jornal para a designer de moda Annie Kwan. O catálogo descreve-se por Material luxuries are best enjoyed in small doses, que é um dos tópicos na lista do diário de Segmeister, and things I have learned in my life so far. E sim, o que se encontra na capa dourado é ouro verdadeiro, porém em small doses. Figura 35.2. Póster de Stefan Segmeister na sua primeira exposição individual na MAK em Viena, na Áustria. Os vieneses ficaram encantados. Perto de 1000 surgiram para a abertura da exposição. As portas tiveram que fechar e as pessoas tinham que entrar em grupos pequenos de maneira a gerar segurança. Figura 37. Pósteres de Stefan Segmeister e Matthias Ernstberg para a exposição em Zurique. Os fatos encontrados na imagem estão representados com imagens dos trabalhos de cada um e o número de vezes que esses trabalhos saíram a revistas de design, catálogos e revistas anuais. There must be something else. And the whole series of work came out of it. Some of you might have seen it. I showed some of it at earlier TEDs before under the title Things I've Learned in My Life So Far. I'll just show two now. This is a whole wall of bananas at different ripenesses on the opening day in this gallery in New York. It says, self-confidence produces fine results. This is after a week, after 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, 5 weeks, and you see the self-confidence almost comes back, but not quite. These are some pictures visitors sent to me. And then the city of Amsterdam gave us a plaza and asked us to do something. We used the stone plates as a grid for our little piece. We got 250,000 coins from the central bank at different darknesses. So we got brand new ones, shiny ones, medium ones, and very old dark ones. And with the help of 100 volunteers over a week, created this fairly floral typography that spelled obsessions make my life worse and my work better. And the idea, of course, was to make the type so precious that as an audience, you would be in between. Should I really take as much money as I can, or should I leave the piece intact as it is right now? While we built all this up during that week with the 100 volunteers, a good number of the neighbors surrounding the plaza got very close to it and quite loved it. So when it was finally done, and in the first night, a guy came with big plastic bags and scooped up as many coins as he could possibly carry. One of the neighbors called the police, and the Amsterdam police, in all their wisdom, came, saw, and they wanted to protect the artwork, and they swept it all up and put it into custody at police headquarters.
I think you see them sweeping right here. That's the police getting rid of it all. So after 8 hours, that pretty much was all was left of the whole thing. Este artefacto é dos trabalhos mais marcantes de toda a carreira de Segmeister até aos dias de hoje. Em 1999, Segmeister atingiu o público com o seu reconhecidíssimo póster para a Eiga Cranbrook, deixando dos seus estagiários gravar na sua própria pele, com uma lâmina, os detalhes da tipografia que carregava consigo a informação do cartaz. 12 anos depois deste ato doloroso, os seus projetos mais emblemáticos e publicitados são sobre ele mesmo. Contrariando a frieza do uso de grelhas e trazendo de novo a beleza e o uso expressivo do design e da tipografia, Segmeister crava o que acredita que deve ser o futuro de design, sentido na própria pele, carregando orgulhosamente consigo esse fardo. Nesta imagem, Segmeister parece que nos quer gritar aos ouvidos, dizendo: o que vêem é exatamente o que sinto, à flor da minha própria pele, o uso expressivo, belo, intuitivo e emocional do design, o design pelo design. Porém, Segmeister não esconde que deve continuar a haver lugar para um design mais correto, com regras e construções pensadas ao pormenor. Podemos ver isso através do simbolismo com que segura a embalagem da sua mão esquerda no canto direito da obra. Esse tipo de construção gráfica também existe e tem que ser reconhecido e respeitado. Porém, ele considera-o inferior, comparando ao sentimento que carrega consigo e gravado na sua pele. Eu trago de volta o que muitos esqueceram. Eu trago a fusão entre arte e design. E é isto que eu sou. What is your design philosophy? In general, I am still mostly concerned with design that has the ability to touch the viewer's heart. We see so much professionally done and well-executed graphic design around us, beautifully illustrated and masterfully photographed. Nevertheless, almost all of it leaves me cold. There is just so much fluff. Well-produced, tongue-in-cheek, pretty fluff. Nothing that moves you, nothing to think about. Some is informing, but still all fluff. Our goal for the future will be to touch somebody's heart with design.